Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, agradeçamos a Deus por esta oportunidade de juntos nós estarmos penetrando nos meandres do Evangelho do Senhor, no propósito de assimilar a sua essência preciosa. Há milhares de anos que as civilizações se debatiam, rogando aos poderes celestes o socorro indispensável. Eram prantos, desolações, separações inexplicadas pelas doutrinas através da morte inesperada. Eram os propósitos difíceis de serem alcançados nas suas virtudes complexas, em que as doutrinas religiosas exigiam, através de pagamentos de oferendas, eram guerras sobre guerras, irmãos contra irmãos, reinos contra reinos. Essa insegurança pairava em todos os povos que ansiavam a presença de um missionário que trouxesse uma nova revelação, que trouxesse a boa nova, a mensagem que esclarecesse como melhor poderia o homem viver perante sua própria consciência, perante o porvir. O que acontece após a morte? Existem outros mundos. Nós podemos nos comunicar com aqueles que partiram. Vale a pena ganhar as riquezas do mundo inteiro? Ou, como dizia Jesus, e em consequência perder a própria alma? E as oferendas que eram dadas nos templos, em que as pessoas pecavam e conduziam bodes e entregavam para que os seus pecados fossem transferidos para o bode. E daí surgiu a história do bode expiatório. Como é que eu posso transferir meus males para um pobre do animal que não tem nada a ver com meus problemas? E dentro dessa ignorância geral que pairava no globo, de doutrinas religiosas interesseiras, os rogos chegaram às alturas e Jesus resolve sair das constelações siderais onde habitava para vir nos consolar, para vir habitar entre nós. Evidentemente que cada orbe traz sua atmosfera mais ou menos densa e, inevitavelmente, a atmosfera da Terra seria muito pesada para que os pulmões do Cristo ou do Messias pudesse absorver o oxigênio necessário para a manutenção das suas células. Por isso, ele resolve reduzir as suas vibrações, como se fora um mergulhador que quisesse ir às profundezas do Pacífico e se protegesse com roupas especiais e tubos de oxigênios especiais para poder habitar
às profundidades maiores. E Jesus então passa, segundo informações de espíritos elevados, mais de 1000 anos adensando-se, reduzindo-se vibratoriamente, para que, quando chegasse aqui entre nós humanos, não impactasse a nossa visão, não humilhasse a nós com a sua luminescência de espírito. Se nós formos mergulhar no Velho Testamento, iremos constatar que Moisés, 1240 anos antes da vinda do Messias, já anunciava a vinda de um grande profeta que deveria ser seguido por todos. O rei Davi, nos seus Salmos 34, ele refere-se à vinda do justo, que seria morto, mas que nenhum dos seus ossos seria quebrado. 1000 anos antes de Jesus vir à terra. O profeta Isaías, 740 anos antes do Senhor, anunciava que uma virgem daria luz àquele que iria se chamar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, os profetas estavam anunciando a presença e a vinda do Salvador. Ele tinha um encontro marcado conosco. Se ele resolvesse permanecer nas estrelas, nós estaríamos ainda na barbárie da ignorância, nas atrocidades das guerras sanguinárias e muito distantes da essência religiosa que ele imprimiu nos nossos corações. Aproxima-se a comitiva de Jesus, mas para que ele viesse aqui, seria necessário que houvesse uma paz temporária, a fim de que o Cristo pudesse ao menos ser escutado, seguido de perto. E é por isso que ele, sabendo que o povo que ele escolhera para nascer, o povo judeu, dentre as razões por ser um povo monoteísta, Jesus, sabia antecipadamente que os judeus seriam dominados pelos povos romanos, romanos habituados às guerras, a ampliar seus territórios, porque as guerras daquela época, antes de Cristo, um século antes de Cristo, eram proveitosas para o povo romano, porque traziam riquezas, benefícios, glórias. Surge Júlio César, e Júlio César se torna o grande militar, o grande guerreiro. No ano 44 antes de Cristo, ele é assassinado. E daí surgem conflitos, ambições para tomar o poder. Júlio César morria assassinado, mas deixava um filho da bela mulher Cleópatra no Egito misterioso. Cleópatra colocou o nome do filho de Cesarion. Chegou várias vezes a ir a Roma, tensionava evidentemente unir os dois reinos, mas Júlio César jamais aceitou abertamente que Cesarion fosse seu filho. Talvez por essa razão ele adota como filho Otávio. Com a morte dele,
o poder poderia passar para Otávio, poderia passar para Marco Antônio, a figura de confiança de Júlio César. E aí surge o primeiro triunvirato após a morte de Júlio César, porque com Júlio César acontecera o triunvirato dele com Crasso e com Pompeu. Após a morte, então une-se Otávio, Marco Antônio e Lépido, o segundo triunvirato, o segundo poder tríplice. Lépido depois afasta-se e Otávio, ambicioso pelo poder e enfeitiçado pela beleza de Cleópatra, vai para o Egito e cai nos braços da mulher mais bela e desejada da época. Então ele começa a armar os planos dele de levar Cesarion para Roma, colocar Cesarion no poder, ficar como a segunda pessoa do império. E aí surge a grande batalha entre Otávio, o filho adotivo de Júlio César assassinado, e Marco Antônio. Essa batalha se deu no ano 31 antes da vinda do Senhor. Tudo isso se passava para que se propiciasse tempos de paz. O próprio Júlio César tivera uma administração admirável. Já melhorara bastante a situação econômica de Roma. Agora o conflito surgia entre Otávio e Marco Antônio. A batalha era batalha marítima. Os navios de Otávio defendendo Roma e os navios egípcios associados aos soldados, parte dos soldados que haviam aderido a Marco Antônio de Roma. O conflito se dá próximo da colina de Árcio, daí chamar-se Batalha de Árcio. E nessa batalha terrível, Marco Antônio morre, aliás, perde a batalha e foge com Cleópatra para o Egito. E nessa batalha é que acontece algo interessante, porque nós sabemos que no relato dos evangelhos de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 7, existe o conto, o fato relatado do centurião romano, que tem um servo que ele muito ama, e que adoece, e que ele busca recursos nas mãos promissoras do Nazareno. Nessa batalha de Otávio com Marco Antônio, a batalha de Árcio, nessa batalha, esse centurião, que vai um dia conhecer Jesus, que vai levar seu servo para ser curado, esse centurião estava nessa batalha, na batalha de Árcio, no ano 31 a.C. Ele estava lutando quando percebe que um dos seus soldados, ele era centurião, ele tinha sob suas ordens uma centena de soldados. Um dos seus soldados estava com seu gládio na mão, aquela espada curta, de 2 lâminas, pontiaguda, pronto para matar um escravo indefeso, desarmado. Ele então esbraveja para que não cometa esse crime, matar alguém desarmado. Ele olha para aquele escravo, esse centurião, e percebe no seu olhar algo estranho. Era como que o conhecesse de longas eras. Então ele, com a sua autoridade, disse: pare. Mas o soldado, como todo aquele que participa das guerras, ficam enlouquecidos, enfurecidos, sem controle emocional, então parte para agredir o próprio centurião, seu próprio chefe, dar-se uma luta. Morre o agressor e fica gravemente ferido o centurião. Desmaia porque perdeu muito sangue e torna
20 dias depois, está sob os cuidados assíduos do escravo que ele próprio salvou. Ele então leva esse escravo para a sua residência. Muda-se de Roma e vai morar em Cafarnaum. Marco Antônio, refugiado no Egito com Cleópatra, percebe que a sua esquadra fora destroçada e, vendo que perdera a batalha definitivamente, suicida-se. E Cleópatra, com seu charme de mulher belíssima, convida Otávio, o vencedor, para cair nos seus braços. Otávio, ó o dedinho, não concordou. Arrasada psicologicamente, se mata também, no ano 30 antes de Jesus. Aí Otávio vai a Roma e assume o poder. E no ano 27 antes de Cristo, ele é cognominado Augusto, ou seja, o divino, passa a se chamar Otávio Augusto ou Otaviano Augusto. Caio Júlio César Otaviano Augusto, o seu nome completo. Ele então passa a fazer uma administração exemplar na Roma, harmonizando e celebrando a época chamada século de Augusto, um século de paz para todo o povo daquela região, e isso fora preparado na espiritualidade para propiciar a vinda do Senhor. Aquela paz duradoura. Porque Jesus sabia que o povo judeu, onde ele ia nascer, era naquela época, ou seria naquela época, dominado pelos romanos. Então dá-se aquilo que nós sabemos. Num certo dia, numa certa noite, num certo mês, num certo ano. Porque não foi no dia 25 de dezembro, nem no ano 0 que nasceu o Messias. Mas o que importa é que uma estrela desceu das plenitudes celestiais e veio nos dar a primeira grande e maior lição da vida, a humildade. Escolher a ele a manjedoura. Os pastores de Belém, naquela noite memorável, percebem que os céus estrelados abrem-se, como que se tivesse rasgado ou aberto uma cortina, e descem anjos tocando hinos e cantando, e ouve aquela voz: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Acaba de nascer em Belém o Messias. E eles vão adorar o Messias. Nasce o Messias, aparentemente sem aquele brilho de estrela de primeira grandeza, para confundir-se com o ser humano comum a todos nós. Nem seu primo João, que era um espírito iluminado, que era um médium, reconheceu nele o Messias. E João sai para fazer pregações às margens do Rio Jordão, quando se torna adulto, anunciando que vai chegar o Messias. Será um espírito tão nobre, tão grande, que ele não teria a audácia de desatar as suas sandálias. Ele viria dos reinos celestiais ao nosso encontro. Ele continuava a pregar e dizia: quando eu me deparar com ele, eu direi para vocês. E Jesus, tão humilde, seu primo: João, me batiza também nessa água do Rio Jordão.
Em verdade, Jesus nunca batizou ninguém, mas precisava dar o recado de João. E quando João vai derramar água sobre sua cabeça, eis que ecoa uma voz celeste: este é meu filho amado, em quem eu ponho a minha complacência. Então João, o seu primo, se toca, então brada para todo: ei, é ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é meu primo Jesus. Que ele não tinha identificado até então. Jesus começa então, a partir daí, a reunir os pescadores. Ele não foi à sinagoga de Roma, de Jerusalém. Ele não solicitou sábios romanos nem gregos. Ele pediu para a sua grei pescadores humildes. E Jesus sai a semear a palavra, a consolar o povo e trazer a mensagem que a humanidade pedira por tantos séculos, porque essa humanidade vivia vilipendiada e enganada pelas religiões, insegura e sem fé, sem certeza do porvir. Jesus vinha mostrar que a alma é imortal, que Deus é bom, que é amar ao próximo como a si mesmo é a grande lei, que a cada um será dado de conformidade com as suas obras, que não seremos comprados nem comparemos os céus com oferendas de bode, de cabra, de galinha, de que seja, mas com as boas ações. Em Cafarnaum morava André, o pescador, e Simão Pedro, o pescador. Morava também numa mansão bela o centurião da batalha de Ácio, que lutará a favor de Otávio contra Marco Antônio no ano 31 a.C. O centurião morava em Cafarnaum, próximo à casa de Pedro. Era uma casa que se destacava das outras simples casas do povo judeu. Era uma mansão. Nos evangelhos de Lucas, não dizem o nome do centurião, não falam no nome do servo. Todavia, a mediunidade, essa bênção que Deus semeou no mundo para todos os povos, independente da religião que professe, porque há sacerdotes católicos médiuns, pastores evangélicos médiuns, iogues orientais médiuns, budistas, ateus médiuns, porque a mediunidade faz parte do mecanismo das leis naturais. Então, morava lá o centurião, de nome Márcio V Silvano. E como vamos saber o seu nome e o nome do servo, que chamava-se Telêmio? Através da mediunidade de Djalma Argolo, esse escritor espírita e orador espírita, que no ano de 1975, no Centro Espírita Fraternidade Leopoldo Machado, recebia uma comunicação psicofônica do Espírito Minêmio, dizendo: eu fui romano e vivi na época de Jesus, e quero relatar através dos seus lábios fatos que eu presenciei. Você aceita? Djalma Argolo aceita, e depois repassa essas mensagens psicofônicas para o livro Encontro com Jesus. E é assim que nós passamos a conhecer o nome desse centurião, Márcio V Silvano. O seu filho Minêmio, que era o espírito que se comunicou por Djalma Argolo.
Ele então passa a contar a história desse centurião. Esse centurião, Márcio V, que quando estava na batalha e que quis defender aquele criado que ia ser morto, ao levá-lo para casa, descobre através de um sonho revelador, de uma reminiscência do passado, que aquele servo Telêmio nada mais era do que seu próprio pai, numa existência pretérita no Egito Antigo. Ele então ficou muito sensibilizado, porque Márcio, embora romano, era muito religioso, a ponto de ser íntimo amigo de Jairo, o príncipe da sinagoga de Cafarnaum, a ponto dele erigir uma nova sinagoga para que os judeus frequentassem. Ele habitualmente fazia donativos, por isso, mesmo sendo romano, era uma exceção, era querido dos judeus. E Márcio V, sabendo que o seu servo era ou havia sido seu pai em vida pretérita, chama-o e traz a sua carta de alforria. Você não é mais meu escravo. Para mim, você é meu pai que voltou. Mas ele disse: muito obrigado. Eu não vou aceitar, porque da mesma forma que o Senhor soube da vida passada, eu também soube de uma outra vida que eu tive. Quando eu fui mercador de escravos, uma pitonisa na Grécia me disse. Naquele tempo, a mediunidade era praticada pelas pitonisas na Grécia e em Roma antiga, em que mediunizavam-se e davam as suas revelações. Eu fiquei sabendo através dessa pitonisa que eu fora um mercador cruel, mercador de escravos, e que eu precisava passar uma existência na condição de escravo para me tornar mais humano, e por isso eu lhe agradeço a oferenda. Jamais deixou de ser escravo e jamais deixou de ser tratado como pai do centurião Márcio V. Ele tinha grande cultura grega e foi o professor de Minêmio, do filho de Márcio V. Até que aconteceu aquilo que nós sabemos. O servo do centurião adoeceu. Adoeceu gravemente e ele buscou recursos na medicina da época, que aliás era uma medicina não muito convidativa para nós. Trazia-se sanguessugas e colocava no corpo do servo para que sugasse o sangue, tirasse o sangue impuro para que ele melhorasse. E outros tratamentos esdrúxulos, e nada do servo melhorar. Não mediu distâncias, convidou o médico particular do procurador Pôncio Pilatos, levou-o até Cafarnaum, e ele, ao examinar, disse: olha, agora só as forças divinas, porque eu não boto mais a mão nele. Ele tem poucos dias de vida. E retirou-se. O centurião Márcio ficou em desespero, porque ele estava vendo ali um pai amoroso, um professor dedicado, que ensinara tudo a seu próprio filho Minêmio, e ele, inconformado, buscava uma solução. Quando alguém entre os judeus disseram: mas Márcio, você já buscou todas as alternativas? Ele disse: já. Buscou não. Tem um homem maravilhoso, muito humilde, chamado o Nazareno. Ele não tem ido muito à sinagoga nossa,
mas ele, vez por outra, faz preleções nas sinagogas. Busque-o, quem sabe. Soubemos que ele curou a filha de Jairo, que estava morta, quanto mais ele que não morreu ainda. Então o centurião disse: eu vou buscá-lo, eu vou procurar a ele. Encaminhou seu próprio filho, e o seu filho Minêmio bateu a porta da casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Se ele não está, mas caminhe pela praia, porque nessas horas ele costuma chegar com os outros apóstolos, vindo de Nazaré. E ele então foi caminhar pela beira da praia do mar da Galileia, quando observou que lá adiante atracava um barco e descia um homem de beleza singular, de estatura acima da média, de cabelos longos, castanhos, que os reflexos do sol provocavam-lhe tonalidade dourada, cuja voz ecoava, trazida pelo vento, como se fosse suave perfume. E ele sai correndo na direção desse Jesus encantador, cuja a voz magnetizava as pessoas. Aproxima-se do Cristo e diz: Senhor, o meu pai tem um servo que ele considera seu próprio pai, que está gravemente enfermo, foi desenganado de todo mundo, está à beira da morte. Jesus diz: eu vou até lá curá-lo. O centurião estava em casa a refletir, quando percebeu uma nuvem no horizonte. Era uma pequena multidão que se aproximava. Ele adivinhou: era o profeta. Só podia ser o profeta vindo em direção à sua mansão. Então ele vai rapidamente, escreve um bilhete, entrega a outros servos e diz: corra, se for o profeta de Nazaré, entregue esse bilhete a ele. Minêmio recebe e transmite a Jesus o recado. Ó Senhor, mestre dos mestres, eu não vim ao teu encontro, encaminhei meu filho Minêmio, porque eu não me acho merecedor. Sou guerreiro, tenho consciência que cometi muitos crimes. Nem tampouco eu sou merecedor que o Senhor adentre em minha casa e fique debaixo do meu telhado. Portanto, eu peço, não venha até minha casa, porque eu sou um centurião e sei o que é ter poder, porque eu tenho poder de dizer ao meu soldado: venha, e ele vem. Vá, e ele vai, porque todos os meus soldados me obedecem. E o Senhor tem poder de curar o meu servo com uma só palavra. Portanto, não precisa vir. Jesus olha para os judeus e diz: eu não vi tamanha fé em toda a Judeia vindo de um romano. Podem seguir para casa, que ele está curado. E Minêmio volta correndo, porque não suporta a ansiedade. E quando adentra seu lar, encontra o servo já sentado à cama, já pedindo algum alimento. Minêmio estava curado. Era o encontro de Jesus que provocava a transformação das pessoas. Minêmio disse: meu pai, o senhor não foi, mas creia-me, de hoje em diante eu sou o seguidor do Cristo.
mesmo sendo romano. Bastou olhar nos seus olhos que eu me apaixonei pela sua mensagem transformadora. O seu magnetismo é fantástico. Ele bota a mão nas pessoas e as curas instantaneamente. Consola os que estão chorando e faz curas prodigiosas. Me considero cristão. Passam-se os meses e no palacete de Márcio V Silvano chega o visitante especial, um comerciante também romano de nome Cláudio. Cláudio era muito rico, era um homem que perdera a fé religiosa, porque buscara nos templos a confirmação dos poderes divinos e constatara, seja na Grécia, seja na Roma, seja no próprio Egito, porque ele era um viajante, que compravam favores a troco de promessas de curas mentirosas, fantasiosas. Ele visitara templos no Egito Antigo. Ele visitara os templos de Asclépio na Grécia. Conversara com as pessoas que foram curadas e com as que foram ludibriadas com donativos vultosos e que não obtiveram curas. Portanto, tornara-se uma pessoa desacreditada dos poderes celestes. E disse: eu vim à tua casa, Márcio, porque sou teu amigo, e eu quero conversar com teu servo Telêmio, porque eu soube da cura prodigiosa. Mas eu quero te dizer que eu não creio que ele tenha sido curado por esse profeta que chamam de profeta de Nazaré. Sei que você, Márcio, é muito zeloso, que deve ter gasto uma fortuna muito grande com recursos da medicina da atualidade, e provavelmente houve uma coincidência de, no dia que o Cristo se aproximou, o remédio que ele tomou o mês passado fez efeito. Prodigiosamente. Deve ter acontecido isso. Ele disse: não, Cláudio, não se trata de fanatismo de minha parte, porque se ele tivesse curado apenas Telêmio, mas ele curou cegos, leprosos, paralíticos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, meu amigo Jairo, que eu erigi o templo, a sinagoga aqui de Cafarnaum. Eu queria conhecer esse sacerdote do templo, conversar com ele. Mas uma pergunta: esse Jesus que você fala, fazendo curas, deve ser milionário, porque cada cura que ele faz deve cobrar uma fortuna. Ele não tem nem bolso na sua roupa, ele não cobra nada, ele faz tudo por amor. Eu quero primeiro falar com o príncipe da sinagoga, Jairo. E Márcio V convida Jairo para ir à sua casa, apresenta Cláudio, e Jairo traz a sua filha Diná, aquela que foi ressuscitada. E começa então, depois de uma ceia tranquila, de diálogos e conversações sóbrias, convergir para o tema da cura de Jesus, realizada pelo Jesus. Jairo, por favor, eu sou mercador, viajante, já fui religioso, hoje sou descrente, conta para mim o que aconteceu. E Jairo, o príncipe da sinagoga, diz para ele: Cláudio, nobre amigo, Diná, a minha filha, que está aqui, como você vê, plenamente sadia, sempre foi uma garota doentinha, frágil, desde que nasceu. É minha filha única, e como filha única, eu me apeguei demais a ela. Nesse último mês, ela teve uma recaída e não teve remédio para ela. Foi piorando, assustadoramente. Eu me apavorei, trouxe médicos da Cesareia Marítima
não resolveu. De Jerusalém, não resolveu. E cada dia que passava, ela piorava. Então, eu ouvia falar desse profeta de Nazaré, mas eu era príncipe da sinagoga, não ficava bem para mim. Eu iria ser incompreendido pelos meus compatriotas. E que fiz eu? Fui ao templo orar e pedi inspiração, o que fazer. Não sei quantos minutos ou quantas horas eu passei ajoelhado orando. Quando ouvi uma voz, e era a voz do meu pai falecido, e dizia para mim: Jairo, Jairo, deixa desse orgulho besta e vai procurar o Nazareno, que ele vai curar a tua filha. Eu de um susto, fiquei de pé, olhei para um lado, olhei para outro, não tinha ninguém. Eu estava sozinho no recinto íntimo da sinagoga. Foi impressão minha. Eu devo estar delirando. Ajoelhei-me e continuei a orar. Voltei a ouvir a voz de meu pai: Jairo, Jairo, meu filho, ou você vai buscar a cura da sua filha nas mãos do profeta de Nazaré, que é o Messias prometido, ou você vai amargar por toda a vida uma dor de consciência por não ter buscado todos os recursos possíveis para salvá-la. Então eu não resisti, me levantei, naquele mesmo instante saí à procura desesperado desse Jesus. Coincidentemente, eu me avistei com a multidão e Jesus a pregar. Todavia, antes de eu alcançar Jesus, uma mulher passou diante de mim, mais apressada do que eu mesmo, e eu a conheci, eu a reconheci. Tratava-se de uma mulher muito pobre, que vivia humilhada, escondida no seu lar, porque tinha vergonha de sair na via pública, pelo fato de ter uma hemorragia ininterrupta por 12 anos. Ficara pobre, gastara tudo, vivia mendigando. Ela passara diante de mim, buscando e chamando por Jesus. Eu percebi que ela não iria conseguir, na sua fragilidade física, na sua debilidade física, abrir a multidão para se encontrar com Jesus. Mas ela foi muito arguta e de ponta de pés botou o braço sobre os ombros e as cabeças de algumas pessoas e esperou que o vento sacudisse a manga das vestes do Senhor. E quando o vento sacudiu, ela toca no tecido da manga de Jesus. Foi suficiente para prodigalizar uma cura instantânea na mulher que sofria de hemorragia. Ela sorria e chorava de alegria e caiu de joelhos. Jesus não para e pergunta aos discípulos, isso está em Lucas capítulo 8. Pergunta aos discípulos: quem foi que me tocou? E Pedro disse: mas Senhor, o Senhor pergunta quem lhe tocou? Uma multidão lhe cerca, aqui ali a gente bate no Senhor sem querer. Porque alguém que tocou em mim, tirou de mim virtudes curadoras. Ou seja, Jesus percebeu esvair dele, sair dele, um potencial energético enorme, que ele ficou momentaneamente fragilizado e disse: retiraram de mim virtudes. Então a mulher se ergue e diz: fui eu, Jesus, fui eu quem te tocou. Jesus diz assim: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí Jairo disse: agora é minha vez. Mestre, mestre. E nisso, quando foi abraçar-se com Jesus, alguém puxa a manga da sua roupa. Jairo, por favor, não incomode mais Jesus. A sua filha morreu faz 2 horas. Está lá enrijecida, nem respira, nem bate o coração, está morta.
não atormente mais o Senhor. Jesus ouve aquele lamento, volta-se, coloca a mão no ombro de Jairo e diz: Jairo, tu crês em Deus? Creio, Senhor, vamos curar tua filha. Pedro, Tiago e João, sigam-me. Mais um exemplo de humildade de Jesus. Jesus poderia sozinho ir lá e curar a filha de Jairo, mas ele trouxe 3, como que dissessem: aprendam comigo a humildade. Quando chegam a casa, o povo planteava, gritava, esperneava: morreu Diná, morreu Diná. E Jairo olhou para Jesus, pedindo uma resposta. Jesus disse para ele: Jairo, Diná, tua filha, não está morta, ela dorme. É evidente que o espírito de Diná estava já muito longe, e o fluido que ligava o perispírito à matéria estava quase se partindo, não havia se partido ainda, precisava de fluidos energéticos fortes, ectoplasma, para que fosse solidificado aquele contato e ela pudesse voltar. E assumir ou reassumir o domínio do corpo. Então Jesus chega para aquela moça enrijecida naquele quarto, pega nas 2 mãos e diz, em aramaico, a língua que os pescadores usavam: Talita cumi, filhinha, levanta-te. Ela senta-se instantaneamente e Jesus diz: dá-lhe de comer. Cláudio ouvia a história de Jairo e disse: eu vou conhecer o profeta. Esse profeta, pelo que você está me dizendo, pela sinceridade do fato, é realmente um mensageiro de Deus. E sai ao encontro de Jesus. E naquela mesma noite, encontra a pequena multidão, ele esconde-se por trás de algumas pessoas, porque ele era um romano, para apenas ouvir a voz. Mas não demora para Jesus dizer: Cláudio, sai de trás, Cláudio. Mestre, tu me conheces? Antes de tu nasceres, Cláudio, eu já te conhecia. Vem e contribui com aqueles que estão disseminando o meu evangelho. Ele foi tocado por Jesus. O seu encontro com Jesus modificou Cláudio, o mercador romano. Que tempos depois, vai presenciar a subida de Jesus aos céus, junto aos 500, próximo ao lago de Genezaré. E transforma-se um grande cristão. Desfaz-se da sua vaidade, vende grandes propriedades, constrói asilos para os pobres e é merecidamente um cristão. Jesus veio das estrelas ao nosso encontro. E nós, quando decidiremos ir ao encontro de Jesus? Quando? Amanhã, depois da manhã? Porque é assim, sempre é assim. Eu vou começar meu regime amanhã. Depois da manhã eu vou fazer a caridade. Para o ano eu vou fazer donativos. E para o ano eu não estou mais aqui. A gente marca uma data e aquela data não alcançamos porque antes somos chamados, quem sabe? No Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta de cada um de vocês, de cada um de nós, e bato nessa porta. Eu não empurro a porta, eu não arrombo a porta, eu não adentro na porta do coração de ninguém. Eu bato amigavelmente, humildemente no coração de vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e ceio com ele.
Aproxima-se o Natal e nós recebemos em nossa casa convidados para cear conosco. Mas no nosso coração vem a pergunta: Jesus está à nossa porta do coração batendo, nós vamos abrir? A decisão é nossa. O encontro nosso com Jesus será se abrirmos a nossa porta do coração, e Ele ceará conosco e nós cearemos com Ele. Que assim seja.